O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo é o Evangelho de amor, de paz e de esperança. Percebemos isso quando lemos as suas parábolas, quando percebemos isso na cura de muitos enfermos. Percebemos isso quando ele conta a parábola do filho pródigo, onde um filho pede a parte da herança para o seu pai, vai embora e gasta tudo sem pensar, de forma irresponsável. Depois se vê ali no meio dos porcos, passando necessidade, se arrepende e volta para trás. E o pai o recebe de braços abertos e, além disso, dá uma festa para comemorar o regresso do filho. Percebemos isso também na parábola da ovelha perdida, onde o dono de um aprisco que tinha 100 ovelhas, percebendo a ausência de uma, deixa aquelas 99 e vai atrás daquela que se perdeu, cura suas feridas e atrás de volta. Percebemos que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo é um Evangelho que prega o amor, não é um Evangelho que prega o medo, o terrorismo. Não é um Evangelho que prega essas coisas. Mas por que eu estou falando isso? Afinal, todos nós que somos evangélicos, que frequentamos uma igreja evangélica, sabemos disso, não é verdade? Que Jesus Cristo ele não prega o medo, a intimação, coloca você contra a parede, você tem que dar, se você não der, você vai para o inferno. Por que eu estou falando isso? Porque, infelizmente, muitas igrejas que se dizem igrejas evangélicas, igrejas neopentecostais, pregam um evangelho bem diferente daquele evangelho que é anunciado por nosso Senhor Jesus Cristo. Pregam o evangelho da prosperidade, pregam o evangelho que para você entrar no reino dos céus, você tem que dar o dízimo. Mas por que eu estou falando isso? Que tem que dar o dízimo para entrar no reino dos céus? Porque eles falam que se você não der o dízimo, você está roubando de Deus. Porque se você não der 10% do seu salário, você é ladrão. Mas Jesus Cristo ele nunca pregou isso. Isso está na lei. E na verdade, mesmo na lei, não era bem assim. Mas aí já é outra história. O que eu quero dizer é que hoje, muitas igrejas que se dizem evangélicas estão se distanciando daquilo que nosso Senhor Jesus Cristo ensinou, estão se voltando mais para a lei de Moisés. Muitos, inclusive, que se dizem apóstolos, bispos, em suas pregações, às vezes nas redes sociais, e até mesmo na igreja deles, usam o kippá, que é aquele chapeuzinho que o judeu usa na cabeça, algo bem característico dos judeus. Outros usam o talit, que é aquele véu que os judeus usam. E além disso, se dizem que são cristãos. Mas como uma pessoa que acredita em nosso Senhor Jesus Cristo, que acredita que nosso Senhor Jesus Cristo morreu por nós, que foi o último sacrifício perfeito e agradável a Deus, que Ele veio e cumpriu a promessa, como uma pessoa que acredita nessas coisas pode usar o kippá na cabeça, pode pregar coisas do antigo? Percebemos que essas denominações religiosas eles estão se afastando cada vez mais dos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Perceberam isso? Pois comece a prestar atenção. Comece a prestar atenção no seu pastor, principalmente se ele usar o kippá, se ele usar o talit. Preste atenção se lá na igreja tem a Arca da Aliança, coisas do Antigo Testamento, que já era para ter sido esquecido, mas não foram para esses pastores. Temos que tomar cuidado, porque essas igrejas, na sua grande maioria, são administradas por lobos ferozes, que não se contentam com apenas o dízimo. Quer o dízimo, quer oferta, fazem campanhas e ali retiram mais e mais de você. Sim, se você puder, não que seja obrigado, você tem que ajudar a igreja que você frequenta. Você tem que dar uma contribuição, 10%, 20%, dá o que você quiser dar. Se não der para você dar nada, não dê nada. Mas quando der, dê. Mas esse dinheiro
principalmente na igreja primitiva, era para ajudar as pessoas necessitadas, era para ajudar aquelas pessoas vulneráveis. Não era para o enriquecimento de ninguém. Mas não é isso que estamos vendo nas igrejas hoje em dia. Precisamos tomar muito cuidado com isso, que essas igrejas que não estão pregando mais os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo, Deus, Ele não é ódio, Ele não nos odeia, como muita gente pensa, que é aquele Deus insaciável, que só quer dinheiro, mas dinheiro não é nada disso. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele se preocupa com nós, Ele nos ama. Deus, Ele enviou o seu Filho único para nos salvar, morreu por nós, e será que Ele vai fazer questão de dizer, olha, se você não der o dízimo, não importa que meu filho morreu por você, você está condenado? Será que é isso? Pode ter certeza, não é isso. Eu gostaria de ler uma passagem que está registrada lá no livro de São Lucas, capítulo 9, do versículo 11 ao 17. Preste atenção nessa passagem, é o milagre da multiplicação dos pães. Muitas pessoas conhecem, mas preste atenção nos detalhes. Mas a multidão ficaram sabendo e o seguiram. Ele as acolheu e falava-lhe acerca do reino de Deus e curava os que precisavam de cura. Ao fim da tarde, os 12 aproximaram-se dele e disseram: manda embora a multidão, para que eles possam ir aos campos vizinhos e aos povoados e encontrem comida e pousada, porque aqui estamos em lugar deserto. Ele, porém, respondeu: deem-lhes vocês algo para comer. Preste atenção no que Jesus disse aqui no versículo 13. Ele, porém, respondeu: deem-lhes vocês algo para comer. Eles disseram: temos apenas 5 pães e 2 peixes, a menos que compremos alimento para toda esta multidão. Mas ele disse aos seus discípulos: façam-nos sentar-se em grupos de 50. Estavam ali cerca de 5.000 homens. Os discípulos assim fizeram, e todos se assentaram, tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e os partiu, e em seguida entregou-os aos discípulos para que os servissem ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Vocês percebem nessa passagem, na multiplicação dos pães, que nosso Senhor Jesus Cristo pegou os 5 pães e 2 peixes e multiplicou e alimentou toda a multidão. Mas o interessante é que ele disse para os apóstolos: deem vocês alimento para a multidão. Não era alimento espiritual, era alimento físico, porque a obrigação daquela pessoa que está na frente de um trabalho espiritual, de uma igreja, seja um pastor, um apóstolo, de não dar apenas alimento espiritual, mas também o alimento físico. E aí que entra a oferta e o dízimo. Não que ele seja obrigatório, mas a igreja ela tem por dever ajudar. A igreja que eu falo são todas as pessoas. Tem por dever ajudar uns aos outros. E o pastor, dirigindo aquela igreja, vê a necessidade do povo e ali faz a distribuição. Assim como aconteceu ali, apenas um garoto tinha. Não eram todos que tinham, apenas um garoto. Mas todos se alimentaram e se fartaram. Mas hoje acontece diferente. As igrejas exigem o seu dízimo, a sua oferta, mas o povo que passa necessidade não é alimentado. O dinheiro vai para os dirigentes dessa igreja. Ali eles desfrutam uma vida de luxo, uma vida regada, uma vida cheia de privilégios, que vai completamente contra os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas como eu já disse, eles não estão pregando o ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo.
Eles estão pregando os ensinamentos da lei de Moisés. Por isso que eles usam talvez o quipá, talvez o talite, que são trajes judaicos. Para finalizar, eu gostaria que vocês lessem lá Isaías, capítulo 49, versículo 15, que fala do amor de Deus por nós, para vocês entenderem que Deus ele não é mau, Deus não é esse ser perverso que muitas igrejas faz com que a gente acredite, exigindo dízimo, oferta, exigindo que você use determinado tipo de roupa, que você não possa cortar seu cabelo, que se você fizer isso ou aquilo você vai ser condenado ao inferno. Deus ele é amor, Deus ele não quer a nossa destruição, Deus ele quer a nossa salvação. Porventura pode uma mulher esquecer-se do filho que cria, não se compadecer do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esqueça dele, contudo eu não me esquecerei de ti. É interessante esse versículo, que fala que mesmo que uma mãe que ainda amamenta seu filho possa esquecer o seu filho, que é algo que muito difícil, Deus não esquecerá de nós. Para finalizar, eu gostaria de dizer que somente Jesus é o caminho que leva o homem a Deus. E que hoje nós vivemos pela graça. Não vivemos mais a lei do Antigo Testamento, a lei de Moisés. Fiquem todos com Deus.